Em primeiro lugar, queria dar boa noite a todos, agradecer a presença de todos que já entraram nessa live, agradecer a presença da doutora Ângela, da Daniela, que é da nossa comissão também, da Silmara, que é também da nossa diretoria. É um grande prazer a gente estar aqui hoje falando sobre esse tema tão importante, tão relevante, sobre a importância da liderança dentro do ambiente jurídico, nas nossas advocacias. Obrigada a vocês por estarem aqui conosco, estou vendo entrando mais participantes, sexta-feira às 19 horas, muito obrigado por vocês estarem aqui, não em outras lives, não assistindo outros assuntos. Esse tema é um tema muito desafiante, é um tema muito, muito instigador, porque nós precisamos das pessoas para gerar os resultados, e nós somos cobrados diariamente sobre os resultados. Então, é um tema que só agrega para cada um de nós estudar, compreender, refletir, melhorar, performar, porque não somos perfeitos, e todo dia é um aprendizado, cada situação, cada experiência é uma experiência que nos ensina muito, e a gente tem esse papel como advogado, a gente não teve essa formação nos bancos da faculdade, sobre temas como liderança, e a gente enfrenta a liderança todos os dias. Então, por isso, nós convidamos essas queridas palestrantes que vão falar e refletir hoje juntas um pouquinho sobre esse tema. Então, é isso, vamos abrir aqui, porque as estrelas da noite hoje são vocês, tá? Nós só estamos aqui para interagir e para trocar algumas ideias. Então, vamos lá. Podemos começar, né? Começamos com a Ângela ou com a Daniela? O que vocês preferem, minhas queridas? Como vocês preferirem, por mim tanto faz. Então vocês escolhem, tanto faz também. Vou apresentar aqui a doutora Ângela, né? Ângela sim, Pinheiro. Desculpa, passei essa formalidade, desculpa, Silmara. Não, tranquilo, mas aí ela já começa, eu apresento ela e ela já começa, tá? Ótimo. Doutora Ângela Pinheiro, advogada, sócia nominal do Roque Kaori, né? E Pinheiro Advogados... Cure e Pinheiro Advogados Associados, presidente da Comissão de Contratos e Responsabilidade Civil da OAB-DF. Nós temos também, vou apresentar, né, a Daniela Lucas, administradora, consultora, especialista em gestão de pessoas e inteligência emocional conosco. Com a palavra, então, a doutora Ângela. Muito obrigada, Silmara, pela apresentação. Eu acho que eu até entrei aí de novo, tem uma outra Ângela aí, mas pode tirar, deve ter sido alguma coisa de celular, alguém clicou, enfim. Bom, primeiro eu queria agradecer, né, o convite, é um grande prazer estar aqui com vocês. A doutora Érica, a gente já se viu algumas vezes, é realmente uma pessoa que dá um show em gestão e liderança, então é uma grande responsabilidade ser convidada por ela. A Daniela também é uma especialista na área, que me ajudou, posso falar pessoalmente a respeito disso, me ajudou muito e me ajuda todos os dias, porque é uma coisa que a gente precisa desenvolver sempre. A doutora Érica tem toda a razão nessa parte. Então, assim, primeiro eu queria dizer que eu não tenho nenhuma pretensão de dar um curso sobre isso aqui, uma palestra, porque quem sou eu para fazer isso, né? Vocês estão aí diante de duas pessoas que entendem muito mais do que eu acredito que eu tenha recebido o convite justamente pelo cargo que eu ocupo hoje, lá na Roque Kaori Pinheiro, e que, por isso, todos os dias eu tenho que trabalhar muito em equipe essa questão da liderança, e eu já aviso que é algo que eu preciso desenvolver todos os dias. Então, assim, não é algo fácil, né? Então, não vou me ater a essas questões técnicas, e, assim, claro que eu também estudei um pouco a respeito, eu sempre estudo tentando me desenvolver, mas eu vou passar vergonha se eu falar sobre isso aqui com a Érica e com a Daniela. Então, eu vou tentar compartilhar um pouquinho da minha experiência, no sentido de contribuir de alguma forma com vocês, tá? Eu fiz, assim, tentando ser bem breve, uma pauta, primeiro falando de questões que eu considero importantes em liderança gerais, assim, um pouco da minha experiência, e depois partindo mais para a questão da advocacia. Então, eu vou falar primeiro sobre aquela característica de liderança que é tido como uma característica nata. Sabe aquela que nasce com a pessoa? Muita gente fala sobre isso, né? Sobre aquelas características que você já tem, ela assim, como se
tivesse já um brotinho, né? Você nasceu com ela, porque eu acho que eu entendi muito errado desde o começo. Então, eu vou começar até com uma historinha aqui que eu achei muito legal. A minha mãe, ela encontrou um caderninho da minha creche, assim, eu tinha 4 anos no máximo, porque 4 anos eu mudei de escola, então era até 4 anos. E aí, nesse caderninho, a professora colocava, assim, as atividades, o que eu tinha comido, as características, tudo. E tinha 2 coisas que se repetiam, assim, sempre no caderninho, toda vez. E eu achei super incrível, porque, assim, são coisas que permanecem até hoje. Então, assim, nossa, como eu era pequena e essas características já se faziam presentes, né? A primeira é que lá estava escrito que eu sempre adorava cantar e que estava sempre cantando com os meus amiguinhos e tudo. Gente, é muito verdade. Eu adoro cantar até hoje. O problema é que eu não sei, né? Então, assim, é muito triste, porque para mim e para quem me escuta, meu mais do que eu diga, que eu adoro cantar, mas enfim, né? Brincadeiras à parte, é verdade. Mas a segunda característica que ela falava lá é sempre que eu queria organizar as brincadeiras todas com o coleguinha, eu que queria distribuir os materiais para os amiguinhos, eu que queria auxiliar a professora. Então, assim, eu realmente fiquei muito surpresa, porque foram características minhas que apareceram muito cedo, né? E isso continuou na adolescência, tinha trabalho da escola, eu já dividia as tarefas para todo mundo do grupo, nananã. Em casa, a gente vai fazer uma viagem, um jantar, eu quero ver quem vai, onde que a gente vai, a gente já organiza. E aí você pensa, poxa, líder nata, que bom, né? Não, gente, não, só que não é assim que funciona. Na verdade, essas características podem ser autossabotadoras, porque quando você as tem, na verdade, muitas vezes era uma chata. Eu nem percebia, assim, isso pode nos trazer uma falsa sensação que a nossa organização é melhor do que a de outras pessoas, cria uma dificuldade em você ver como o outro pode contribuir. E isso, assim, eu demorei para descobrir que essa característica sozinha não vai fazer de mim uma líder, né? Então, assim, a primeira dica que eu dou aqui para vocês é isso. Se você tem essa característica, para você tomar cuidado com ela, porque, na minha opinião, ela pode ser muito traiçoeira. E se você não a tem, não é algo que você não pode desenvolver, que ou que você nasce ou não. Você pode desenvolver e até de uma forma mais polida. Então, assim, essa questão eu acho que é bastante relevante, porque a gente às vezes confunde, né, uma questão de iniciativa e tudo com a liderança em si. E isso é só um aspecto da liderança, eu até vou falar um pouquinho mais para frente. Outro ponto que eu queria falar, assim, que eu acho também muito importante, isso em todos os aspectos da nossa vida, você já deve ter ouvido falar assim, nos primeiros 5 minutos você pode conquistar com um sorriso, mas depois você tem que saber do que você está falando, né? Meu sorriso, mamãe é dentista, tá ok, mas e depois, né? O que a gente faz? Então, assim, eu tenho muito isso em todos os aspectos da minha vida, porque eu acho que as pessoas hoje são muito imediatistas, elas são ligadas ao status, às redes sociais, WhatsApp, elas dão aquela falsa sensação que a gente pode discutir sobre tudo, que a gente sabe sobre futebol, que a gente sabe sobre política, que a gente tem a nossa melhor opinião, e sempre são rasas, né? E quando você vai liderar uma equipe, ou qualquer coisa do gênero, você tem que saber o que aquela equipe faz, você tem que saber aquele objeto, você precisa estudar aquilo. E aí, passando a nossa experiência no escritório, não é diferente. Então, você precisa viver aquilo, você precisa estar realmente integrado dentro do escritório com seus objetivos, estudar processo, você precisa se dedicar, você precisa executar bem. Se você conseguir fazer isso, é que você vai conseguir treinar uma equipe, você vai conseguir tirar dúvida, você vai conseguir ter ideia, você vai conseguir ser criativo. Enfim, você consegue realmente liderar. Porque se você não tiver isso, ou seja, se você não souber do que você está falando, você vai dar ordem, elas vão ser vazias, as pessoas não vão confiar naquilo que você está falando e você não vai ter aquela liderança construída. Então, assim, a segunda dica que eu dou se você, sobre qualquer coisa na vida, você tem que saber do que você está falando, né? Então, estude, faça você mesmo, veja como é. Assim você vai saber dizer quanto tempo demora na prática para fazer aquilo, quais são as dificuldades, o que pode ser diferente. Eu entendo que isso é essencial para você conquistar a liderança, né? E a liderança, que ela não é conquistada, ela é imposta. E aí o que é imposto é só o poder. O poder, ele não é liderança, é diferente. Então, assim, eu faço aqui uma ressalva, e até vou trazer um quadrinho no final, que eu emprestei até de um curso que eu fiz, que traz a diferença do líder
e do chefe, do poder e da liderança, porque isso é muito, muito legal, é muito, muito diferente, né? E aí, junto com isso, eu já trago um terceiro alerta, que é cuidado com o poder. Por quê? Porque o poder, ele é vazio, ele é limitado e ele pode subir a cabeça. Então, se você acha que liderança tem mais bônus do que ônus, para mim você não sabe o que é ser líder. Porque a liderança, ela tem no mínimo que igualar o grau de responsabilidade, o seu gasto de tempo, o seu sacrifício pessoal, por mais dinheiro, por mais satisfação pessoal, qualquer coisa do gênero que você ganhe, sendo um líder, você também gasta muito, né? Então, assim, gasta muito, que eu digo até pessoalmente falando. Então, as responsabilidades são elevadas e quem aqui acha que é bonito, que é só poder e tudo, é porque não é líder, não entende, não sabe. Então, assim, eu tenho essa questão, assim, bem comigo, tá? E aí, sobre esse meu desenvolvimento, né, que eu até agradeci no começo a Daniela, que realmente foi uma pessoa que primeiro me analisou, o que foi muito importante, porque eu acho que você, quando é analisado por uma pessoa de fora, você vê coisas que você estava ali difícil de ver, é difícil você admitir para você mesmo e tudo. Então, né, fica aqui meu agradecimento público à Dani nesse sentido. Mas o que eu percebi? Que, assim, eu sempre trabalhei muito, me dedicava muito, isso nunca era um problema, eu adorava, né? Eu falei lá das características lá atrás. Eu tinha essa característica nata de tentar organizar as coisas e tudo, mas eu nunca fui uma pessoa que a equipe adorava, entendeu? Assim, eu não dava mal, eu não me dava mal com a equipe, mas eu não era aquela pessoa querida que me dava super bem e tudo. E, na verdade, quando a Dani me analisou, não era nem a equipe que não estava bem comigo, é porque, igual a equipe não estava nem aí para mim, eu também não estava nem aí para ela, né? E é difícil você admitir, né, essa questão, assim. Então, eu queria trabalhar, fazer meu trabalho, ganhar meu processo, e não estava preocupada com as pessoas ao meu redor. Eu não entendia como as pessoas são diferentes, que as pessoas precisam de atenção, como os seres humanos são, e principalmente o brasileiro, até por uma questão cultural, eles fazem por pessoas e não só pela instituição, é como se fosse uma coisa só, né? E eu, de fato, tive que me avaliar, né? Então, precisei ver que, por mais que eu desempenhasse meu trabalho com louvor sozinha, isso ia ser uma questão que me limitava, porque eu não vou crescer mais do que aquilo. Eu não posso fazer mais que aquilo por uma questão muito simples, eu sou uma só. Então, eu fui percebendo que aquela característica que eu falei lá em cima, da líder nata, né, a descentralizadora e etc., que eu achava que era positiva, na verdade, estava me limitando, né, me sabotando, me colocando como uma chata, me cegando para novas ideias, ponto de vistas, e aí não entendia que só uma equipe forte que ia ampliar esses resultados. Então, assim, me recolhi a minha insignificância, trabalhei questões de interação pessoal, e assim, praticava todos os dias de tentando dar esse poder a essas pessoas, essa voz às pessoas, essa importância às pessoas, vendo tanto que elas podem contribuir comigo. E eu posso dizer que eu não só vi o meu crescimento, vi o crescimento do escritório, mas eu vi também meu crescimento pessoal, porque isso é muito bom, né? Então você muda um pouco o seu jeito de pensar. Enfim, o que eu queria dizer com isso é que não é uma característica que faz um líder. Não existe isso. Você pode ter uma e não ter as outras. E qual que é a melhor? Eu não sei, né? Tem aquela pessoa que motiva as outras, que trabalha bem em equipe, mas ela não é organizada, ela não consegue colocar no papel aquelas ideias. Tem aquela outra pessoa que são ótimas nessa parte de organização, se dão super bem com a equipe, mas não são boas comunicadoras, se mostram inseguras. Então, assim, o ponto é que a liderança, ela envolve várias características. E quando a gente tenta olhar de maneira isolada, você perde a liderança. Você tem que ter humildade e desenvolvimento sempre. A doutora Ecker pontuou isso logo no começo, que é o que a gente tem que desenvolver todo dia. A hora que você se acomodar, você vai ver que seu rendimento caiu, as suas métricas vão cair e as coisas vão ser assim, né? Então, assim, o que eu posso deixar aqui como uma outra dica é humildade e desenvolvimento sempre. Se avalie, se deixe avaliar, porque tem coisas que você não vai ver, abaixa a guarda, desenvolve características que te faltam, sai desse papel de vítima, né? O pessoal, eu não estou crescendo porque o meu gestor, não sei o quê.
assim, são excepcionalíssimos os casos que você está sendo injustiçado. A regra é que você não está crescendo porque você não tem todas essas qualidades ou as qualidades que pede ali no lugar onde você está. Então, assim, não é seu gestor, não é seu colega, é você que vai conseguir mudar isso, né? E aí até eu vou falar um pouquinho dessas habilidades também no slide que eu trouxe para vocês, porque eu escolhi, né? E aí, se eu tiver errada, a Erika e a Dani podem me corrigir, mas as que eu considero mais importantes na minha vida na advocacia. E aí eu vou passar elas para vocês também no final, no sentido de ver, a gente até pode conversar junto a respeito disso. E aí, trazendo um pouquinho mais para o escritório de advocacia, eu acho que um grande erro que as pessoas cometem, e o advogado que está começando principalmente, é não interpretar o escritório de advocacia como um negócio. Ele é uma empresa, né? Independente do tamanho, porque é muito fácil você ver uma empresa quando ele é médio, grande porte e tudo, mas mesmo o escritório pequeno, tá só lá o advogado, ele tem receita, ele tem custos, né? Você tem tudo, o produto que você está oferecendo, o resultado, e você tem que pensar nisso como um todo. Então, assim, nessa linha, a liderança faz mais do que sentido, né? E eu faço aqui essa ressalva de novo, que a liderança não vai ser importante só no caso do escritório de médio porte. Por exemplo, a gente tem o nosso exemplo, a Roque Coelho Pinheiro, que é um escritório onde a gente tem uma quantidade de pessoas assim, relativamente grande, 70 pessoas. Então, assim, eu não tenho dúvida que eu não tenho um líder lá, eu tenho vários líderes. E se faz presente o tempo todo, eu preciso dessa equipe o tempo todo. É ela que vai dar resultado. E a equipe tem que ser liderada, ela tem que ser orientada, ela tem que ser estimulada, né? Agora, o pessoal fala, mas lá no meu escritório sou só eu. E por isso você não tem que exercer a liderança. Eu acho que você tem que ver, na verdade, o foco, sabe, da sua liderança. Porque você tem a liderança dentro de uma equipe, mas você tem a liderança em vários aspectos da sua vida. E como advogado, eu acho que eu exerço a liderança todos os dias quando eu tenho que tocar um processo no judiciário, quando eu tenho que falar com o cliente. E aí eu acho que a gente tem que ampliar um pouco esse horizonte para a gente entender a importância dessas habilidades na hora de você liderar. Assim, eu não tô, Ângela, você está falando que lá no judiciário quem decide é o juiz, não é você. Não, eu sei que é o juiz, mas isso não significa que eu não tenho que fazer uma petição para facilitar a compreensão, que eu não tenho que me organizar para conduzir um processo de uma maneira que ele ande mais rápido. Eu tenho um julgamento importante, o que eu vou fazer? Eu vou convencer os julgadores, eu vou usar minha habilidade interpessoal, a minha autoconfiança para insistir, para falar com eles, para pedir uma preferência, para conseguir uma boa sustentação e convencê-los disso. Eu vou liderar, eu vou ter um papel de protagonista no Poder Judiciário. O cliente chega lá chorando, desesperado, faz o quê? Chora com ele, fala que não tem jeito? Não, você assume um papel de líder naquela reunião, mostra a sua habilidade, minimiza a crise, administra estresse, motiva, faz tudo que o líder faz com a equipe, só que ali com o cliente. Então, assim, claro, né, todas essas questões sem esquecer da parte técnica, porque você tem que saber do que você está falando, foi a coisa que eu falei lá no começo. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que, assim, num escritório de advocacia, a gente tem que tomar decisões importantes todos os dias. Então, assim, dentro de uma equipe, em um processo, qualquer coisa, eu tomo decisões, a Dani toma decisões, a doutora Érica toma decisões, Silmar, com certeza, em vários aspectos da vida dela. Então, assim, essa decisão, essa medição, essa assunção de risco, ela tem que ser liderada. E aí que ela tem que ser liderada com base em várias habilidades que você tem que desenvolver. Senão, você vai ter sua equipe perdida, seu cliente desesperado e o seu processo, infelizmente, jogado ao vento e liderado pelo Poder Judiciário, o que nem sempre é tão positivo, né? Ele sabe que está amarrotado, tudo. Então, assim, essa questão da liderança na advocacia, para mim, ela é além da questão só de equipe, e é uma questão muito relevante. Silmara, eu apresento aqui ou você o slide que eu fiz? Oi, Ângela, pode ser você, tá? Eu já habilitei para você apresentar, mas pode ficar à vontade. Só um minutinho. Vamos ver se vai. Aqui eu não estou conseguindo. Silmara, você consegue fazer para mim? Porque aparece aqui como se todos os palestrantes, mas eu não estou conseguindo. Vocês estão vendo minha tela, por acaso? Não.
Não. Não aparece para eu clicar aqui como aparece normalmente. Se você conseguir compartilhar para mim, eu te agradeço. Você tem aí, né? Tem, só vou precisar enviar aqui para o computador, só um minutinho. Aí, Eu Daniela... habilitei para você. Pois é, mas a hora que eu clico, só aparece assim, quem pode compartilhar, mas... Ah, não, agora foi. Peraí. Foi? Foi. Vocês estão vendo? Sim. Sim. Tá, deixa eu aumentar aqui para ver se fica melhor. Nessa parte, eu até queria uma ajuda da Dani, da doutora Érica a respeito, tá, gente? Eu fiz aqui um slide que a gente conversou, né? Então, a respeito da diferença do chefe e do líder, que a gente falou do poder e da liderança. Então, eu coloquei aqui, um emprestado de um livro que eu li, que a diferença do líder é que ele vai orientar a pessoa, ele vai inspirar entusiasmo, ele vai sempre se colocar num conjunto, então é na coletividade, né? E assim, o chefe que pensa mais no poder, ele já tem uma confiança na autoridade dele, né? E não na cooperação. É sempre o eu, né? E sempre o medo, e não uma coisa conquistada, como eu falei. Então, eu acho isso muito interessante, por isso eu trouxe esse quadrinho. E aí eu queria saber o que vocês acham. Muito legal. Muito bacana. Tá, aí eu também trouxe umas dicas, aquelas dicas que eu falei na apresentação toda, de uma forma resumida, né? Então, a liderança como característica pessoal para as pessoas terem que tomar cuidado quando você já tem essa liderança e desenvolver quando você não tem. Aquela questão sobre qualquer coisa na nossa vida, a gente tem que saber do que a gente está falando, tomar cuidado com o poder e se desenvolver sempre, nunca descuidar, porque eu acho que isso são questões muito necessárias. Uhum. Sim. Deixa eu passar. Aqui eu também passei da liderança na advocacia, porque o foco é equipe, clientes e judiciário. Então, assim, são questões que a gente está o tempo todo lidando com isso. E eu, quando falo em liderança na advocacia, eu nunca excluo um deles, né? Eu não penso só na equipe. Eu acho que a gente tem que pensar numa visão mais macro e aplicar essas habilidades que eu coloquei aqui para mim como as principais e essenciais para você ter a liderança. A técnica, que também tem a ver com aquela que a gente falou, de saber o que a gente está falando. Comunicação, que é muito importante para o advogado, então envolve oratória, você ter poder de convencimento e tudo. A gente também passa pela autoconfiança, porque eu acho que uma coisa não existe sem a outra. Se você não demonstrar confiança no seu trabalho, para o seu cliente, para a sua equipe, etc., ele também não vai acreditar em você. Relacionamento interpessoal, que foi para mim o meu maior desafio, que é você entender a sua equipe, você entender o ser humano, você trabalhar isso todos os dias, tentando evoluir nessa parte de interação interpessoal. E sem isso você não consegue ter uma equipe do seu lado. Então, é uma coisa que eu ainda tenho que trabalhar todos os dias, eu acho que eu ainda preciso evoluir, embora eu tenha melhorado. Inteligência emocional, que eu acho que é essencial em qualquer área da sua vida, não tem como você viver sem isso. Se você, aí você também tem a parte do estresse ali, administrar estresse e minimizar preocupações, eu acho que está um pouco condicionado a você ter essa inteligência emocional. A motivação pessoal e da equipe, que se você não tiver essa motivação, sua equipe ela não vai fazer por você e pela instituição. Isso é muito difícil, porque você consegue fazer essa motivação e logo ela se vai daqui a 3, 4 meses. Você manter é um desafio. Eu acho que é uma questão bem difícil também. O gerenciamento de tempo e das tarefas, porque se você não tivesse organização, você também não consegue ir para lugar nenhum. E por último, mas não menos importante, você treinar uma equipe. Então, só uma equipe bem treinada, motivada e que você se dê bem com ela é que você vai ter uma efetiva liderança e, mais do que isso, um efetivo resultado. Sem isso, eu acredito que a gente não consegue ir para lugar nenhum. É isso, gente. Sigam a Rock Curipira lá nos nossos canais sociais, as redes sociais, Instagram, LinkedIn. Estou à disposição para eventuais perguntas. Espero que não tenha me alongado muito. Espero ter contribuído de alguma forma. Com certeza. Foi ótimo, Ângela. Muito boa. Silmara, você acha que a gente comenta agora ou deixa a Ângela falar? O que você prefere?
Ângela ou Daniela? A Dani. A A Dani. Dani, pode a Dani dar seguimento e a gente abre para as perguntas no final, né? Tá bom, tá ótimo. Então vamos lá, vamos dar Já seguimento. tem algumas perguntas aqui no chat, tá? Que legal. Então, eu vou seguir já o assunto da doutora Ângela, né? Como ela falou, ela foi uma líder nata, isso foi identificado desde a infância. A gente tem cases aí muito interessantes do tipo, ela veio para ganhar, e aí a única coisa da orientação que foi muito relevante era como é que eu vou falar? A gente só lapidou uma coisa pronta, né? Porque existe sim os líderes natos. Geralmente eles já demonstram isso na infância e até a gente, eu sou mãe. A Ângela vai ser, acho que a doutora Érica é, Silmara, eu não sei. Né? Então, assim, você recebe feedbacks o tempo inteiro da família desde que você nasce. E aí, como a Ângela falou, ela tem um feedback repetitivo que já fez identificar a liderança dela ali. Nas brincadeiras, né? Na maneira de conduzir ali os amiguinhos. E aí, qual o feedback que geralmente a gente recebe? Parabéns, é isso mesmo, meu filho é líder. Né? Hoje em dia, o acesso à informação ele é muito mais acessível. Hoje a gente tem redes sociais, as crianças já muito pequenas já têm todos uns contatos pelo WhatsApp, a informação é muito rápida. Né? Então, hoje a gente consegue orientar da melhor forma e ao invés da gente elogiar porque o filho tirou 10, porque ele é um líder, o que causa autossabotagem, igual a Ângela citou, né, do tipo, cuidado, você é um líder, mas você tem que ter cuidado, porque o aprendizado ele tem que estar presente, né? Então, o feedback para um filho que tirou 10, ao invés de ser, parabéns, filho, você é ótimo, seria, você foi bem na prova, se você continuar estudando, você vai permanecer tirando uma boa nota. Por quê? A partir do momento que a gente convence que a pessoa está pronta, ela deixa de se interessar em se desenvolver. Né, Érica, você que é da área de gestão de pessoas, a gente trabalha com isso assim diariamente, são informações, né, que vêm decorrente de estudo, de técnicas, de coisas que foram comprovadas pelo experimento durante anos, né, e antigamente essas informações não eram tão acessíveis como é hoje, né, então eu parabenizo aí a doutora Ângela, a gente tem aí uma história de muito sucesso, né? Ela entrou no escritório, ela não citou, mas ela está lá há 10 anos, entrou como estagiária e teve aquela escadinha e hoje ela é a diretora jurídica, né? Jurídica e nominal. Né? Um escritório de nome, são mais de 80 colaboradores, tem filial em BH. E quando fui procurada pelos donos do escritório, doutor Paulo e doutora Ângela, o que eles queriam de fato era desenvolver as pessoas. Isso me chamou a atenção, porque é uma área de advocacia, não é uma área comum de se ter interesse, porque não é uma matéria que chega na faculdade, né, Érica? Eu vi até em uma das suas lives você citando que o fato do sucesso da comissão de gestão de escritórios da advocacia se deve muito a um déficit, um gap que foi identificado dentro da área. Né? Porque o advogado na faculdade, ele vê muita matéria técnica, igual a Ângela falou, ele sai pronto, mas no dia a dia ele se depara com o desafio, com necessidades de ter relação com os colegas, né? Ninguém consegue um êxito em um processo geralmente sozinho. Existe esse briefing das ideias que são sempre discutidos entre eles com a finalidade de melhorar sempre. Né? Igual a Ângela citou, o técnico ele é o básico, é imprescindível. Sem isso você não consegue advogar. Então hoje os grandes líderes eles entenderam que as emoções, você entender de emoções é importante, porque você lida com as pessoas diariamente. E todo mundo tem suas particularidades. Eu lembro que no início da minha carreira, eu fui fazer um curso super animada, que era um curso da Fundação Getúlio Vargas, de como motivar as pessoas. Aí eu pensei, nossa, mas agora eu vou entender, né, qual é esse segredo. E aí, o que eu entendi? Que cada pessoa motiva de uma forma diferente. Eu falei, como assim? Eu vou estar numa empresa com 300 colaboradores e cada um é diferente? Mas e aí está o segredo do líder, né? É você interessar-se pelas pessoas de forma individual. Porque os resultados, eles são alcançados pelo grupo, né? Não apenas pelo líder. O líder, geralmente, ele conduz, ele tem técnicas de condução, não é sempre que ele está em uma empresa onde foi proporcionado esse crescimento de carreira. Né? Às vezes a pessoa é promovida e é jogada numa liderança.
né? O que acontece? Ou ela aprende e se esforça por erro e acerto, que eu costumo falar que um acerto é uma sequência de erros, não é tudo, tudo tem o seu ônus e o seu bônus, né? O ônus, ele é muito gratificante, geralmente você tem o bônus que é gratificante, desculpa. Você tem uma remuneração diferenciada, mas você também tem uma responsabilidade dobrada, né? O resultado da equipe é o seu resultado e, geralmente, se não funcionar em equipe, reflete no seu trabalho entregue, né? Então, assim, todo líder ele tem que ter, sim, o interesse de cuidar particularmente de cada um, para que sejam protagonistas de transformação. E hoje em dia, as pessoas elas não trabalham apenas porque estão naquele escritório e recebem uma remuneração. Se eles não sentirem que faz parte daquilo ali, eles acabam não se dedicando o suficiente. E aí isso daí vai afetar diretamente no resultado e no alcance de metas. Os grandes líderes, eles entendem que a inteligência social e a colaborativa é a que atinge as metas, né? E para alguns é um ponto cego. Eles entendem que a pessoa tem que ir lá, bater o ponto, fazer o que é pedido, né? E não é assim que funciona. Acho que a gente tem aí vários cases de empresas, igual a Google, que é uma empresa muito conhecida aí pelo seu diferencial de inovação. A gente ouve falar assim, eu quero trabalhar na Google, porque lá tem uma sala de jogos. Mas o que acontece? Isso tudo não é porque a Google é boazinha, né? É porque o ser humano tem suas particularidades. Então, o que acontece numa sala de jogos? A pessoa sai dali, ela se diverte, ela deixa de... ela sai de um ambiente de pressão, porque a pressão ela vai existir, né? No contexto, você ser um líder empático não significa que você não tenha que ser duro, mas que você tenha que ser duro com doçura, né? Então, assim, é respeitar as particularidades das pessoas, tratá-las da maneira que você gostaria de ser tratada. Por quê? Hoje em dia a gente não entra nos escritórios e deixa a vida pessoal lá na porta. Isso não existe mais. Teve um tempo que era um tempo de comando e controle. Isso existiu, as pessoas identificaram que adoeceram e viram que na mensuração dos resultados isso aí não é eficaz, né? Por que a Google coloca lá uma sala de jogos? Porque já é comprovado que aquele colaborador que tem ali uma felicidade, ele se sente acolhido pela empresa, ele vai se dedicar o dobro. Então, se eu posso ter um colaborador trabalhando ali na ponta para que seja entregue um trabalho com eficiência e eficácia, por que não proporcionar isso? É um investimento. Todas as empresas que fazem essa mensuração por indicadores comprovam que a rentabilidade aumenta, né? Isso tudo por quê? Pela atenção aos colaboradores, pela empresa proporcionar essa humanização, né? Todo mundo tem suas particularidades, todo mundo se motiva por um motivo diferente. A gente tem os tipos de líder dissonante e ressonante. Os dissonantes, geralmente, eles fazem gestão pelo medo. E você fazer uma gestão pelo medo, qual é o resultado que você vai ter? A pessoa vai estar ali, ela vai atender as suas expectativas, mas por medo de ser mandada embora, vai ser por medo de uma redução de salário, vai ser por medo de tomar uma bronca. Então, assim, liderar por medo e você ser um gestor dissonante, isso não vai te trazer o sucesso. Vai trazer um resultado? Sim, traz resultado. Porém, você não vai chegar ao local que você poderia chegar se você trabalhasse de outra forma, né? Algumas empresas, as pessoas passam, elas não engajam os colaboradores, então elas se transformam em empresa de passagem. As pessoas vão lá aprender o que tem que aprender, porém, eles não se empenham, né? E aí vai entrar na área cultural, a área cultural da empresa, e se a empresa for dessa forma e você souber que ela é, tudo bem. E você topar, não, tudo bem, é temporário, mas geralmente aquela empresa que você gosta, que você quer ficar, que você se compromete com os resultados, eles têm líderes que são ressonantes. Né? A ressonância, ela tem e implica em várias atividades que precisam ser acompanhadas, né? O líder, o grande desafio dele é identificar
quais são as habilidades da equipe. E encontrando essas habilidades, é comum você ver que elas mudam, elas são mutáveis, né? Então, assim, hoje eu tenho um colaborador, aí eu vou falar da área da advocacia, que ele está se destacando muito em uma área, né? E aí você vai passar metas para ele, porém você não vai levar em consideração o conhecimento que ele tem. Qual é o perigo disso? Ou você vai gerar estresse, ou você vai gerar uma desmotivação. Então, isso aí é um olhar do líder, né? O líder, ele tem que ver, e o grande desafio dele é trabalhar com o melhor de cada um. E para que você consiga visualizar e identificar isso, o líder tem que estar atento à sua equipe, né? Não adianta ele chegar com as metas prontas, querer que todos atinjam o resultado e não acompanhar o processo, né? Hoje a gente fala muito que as pessoas se comprometem porque identificam propósitos de vida nas empresas que fazem parte. Isso é uma realidade, porque se eu não me sinto parte do local, da empresa, das metas, eu não vou me dedicar, né? Isso a gente pode até fazer uma análise pessoal, que é diferente quando você está trabalhando para alguém que você vê que de fato se importa com você verdadeiramente, né? Tem muito daquilo, você tem que não só se importar com a pessoa, mas se importar verdadeiramente, né? Os líderes que são aqueles que têm um diferencial de transformação, ele impacta diretamente na vida do colaborador. E é um trabalho de equipe, porque ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Se você chegar, aí vai ser aí um case a ser estudado, porque se você alcança suas metas dentro de um escritório pequeno, médio ou grande, foi uma equipe que trabalhou por aquilo, né? Então, o mérito é da equipe. E a partir do momento que você se sente parte da equipe, você consegue, de fato, fazer uma diferença. E você estando motivado, você entrega mais, né? Então, assim, não é nenhum prejuízo à empresa ela ter esse foco na área de recursos humanos, entender os funcionários, porque o resultado final, que é o financeiro, porque ninguém se sustenta se você não tiver lucro, ele aumenta, né? Às vezes alguns gestores viram e falam assim, mas isso é frescura. Não, não é frescura. As pessoas, elas nascem com padrões, com modelos mentais, e elas vão despreparadas para o mercado, e se lá elas não tiverem uma orientação correta, elas vão se afastar, ou então elas vão marcar o ponto, vão entregar os processos, mas eles não vão estar se dedicando o quanto poderiam se dedicar, né? E aí a gente entra no propósito de vida, né? Um líder com ressonância, ele tem empatia dos colaboradores. E a empatia não é algo somente de você ouvir o colaborador, né, e sentir o que ele está sentindo. Na verdade, além de ouvir, que é uma habilidade muito difícil, porque geralmente se a gente está ouvindo o colaborador e está pensando em alguma coisa, a gente já deixou de ouvir, né? Esse negócio assim de você estar fazendo alguma coisa, o colaborador te procura, você como líder, e você não dá atenção devida, você não está ouvindo o colaborador. E outra coisa, você, para ter empatia, você tem que pensar como aquela pessoa pensaria. E isso é muito difícil, é você literalmente abdicar de você para ouvir o outro, porque o contexto do outro é diferente do seu, ninguém é igual a ninguém. Então não vai adiantar você querer ouvir se você realmente não estiver disposto a fazer uma diferença, a ajudá-lo. Pelo seguinte, se você ajuda, o benefício é seu, né? Teve uma época que eu pensava da seguinte forma: por que meu propósito de vida tem que envolver o bem para o outro? Porque reverbera. Tudo que você faz, ele volta 2 vezes mais forte para você. Por isso que tem alguns líderes que falam muito de engajamento, de você estar comprometido, né? De você ajudar o outro. É interesse? Não, não é interesse, é consequência. A partir do momento que você respeita o colaborador, ouve o que ele está falando, principalmente porque as melhores respostas estão na mão deles, porque eles estão na ponta. Você está literalmente se disponibilizando a melhorar o seu negócio, né? Então, assim, a equipe de líderes, eles são responsáveis pelas maiores decisões, eles assumem riscos,
E eles têm que cuidar da equipe, literalmente, para atingir as metas a que eles se propõem a alcançar, né? Então, não existe nenhum demérito em você dar essa habilidade e como é que eu vou falar? Os motivadores com relação os motivadores intrínsecos, eles só são inspiração e propósito. Existem os extrínsecos, que geralmente são os gestores que são dissonantes, que usam muito ele. O extrínseco seria um aumento de salário. Mas isso daí, ele tem prazo de validade. Salário motiva? Motiva, é bom, todo mundo gosta de um dinheiro no bolso. Mas o intrínseco é o propósito de vida, é o respeito que não é pago, né? Assim, às vezes, a gente entende que a liderança tem uma carga de trabalho, uma pressão, então, melhor do que você não dar atenção a um colaborador é você pedir que ele retorne depois. Fala assim, olha, agora não é o bom momento, então, que tal a gente conversar depois? Por quê? Porque você pode vir a botar a perder um processo que é importante, porque são pessoas, né? A gente já tem aí softs jurídicos, né, Érica? Porém, a gente sabe que as pessoas sempre vão ser diferencial dentro do escritório. E hoje é muito fácil você adquirir as habilidades que você precisa, porque a gente tem bons profissionais no mercado, e se você não tem, identifica que não tem, procure conhecimento. Né? Mas a gente tem alguns líderes que são dissonantes, que eles são tipo Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela, mas não funciona, né? A diferença é você ter bons líderes te auxiliando, você vai chegar mais longe, né? Se você não tiver e tiver só dissonantes dentro do seu escritório, você vai ter lucro? Vai. Porém, você não vai chegar aonde você poderia chegar, né? Isso é fato, são coisas comprovadas. Você ter a confiança dos colaboradores gera energia, gera engajamento e gera felicidade. Acho que todos já tiveram acesso a uma pesquisa que foi feita a respeito de felicidade. Foi constatado lá que 72% das pessoas, aí a nível Brasil, não eram felizes, acho que foi na revista Exame de 2018, se eu não me engano. Então, assim, você acordar e falar assim, nossa, que chato, vou ter que ir lá para aquele trabalho, você já entra querendo sair. Qual é o resultado disso? É o resultado de bater o protocolo, né? Você não se envolve, você não se dedica. Então, cada vez mais, o acesso à informação e ao conhecimento habilita essas pessoas que precisam melhorar. E o aprendizado é diário. Se hoje você teve um bom dia, amanhã não teve um dia tão bom, sempre você vai estar em aprendizagem, e isso é você ser humilde e reconhecer que você precisa de ajuda para se tornar um melhor líder. Né? A gente tem líderes que são inspiradores, que um dia poderiam ter sido caracterizados aí como líderes dissonantes, mas que em um determinado momento eles identificaram essa necessidade de melhoria, né? Então, assim, a liderança construída, ela é possível, sim. Nada é engessado de uma forma que você não possa melhorar, né? Uma das coisas que eu quero deixar claro é que em todo escritório, né, existe uma área administrativa. Essa área administrativa, ela também precisa de envolvimento com relação ao jurídico, né? A gente costuma falar que a área administrativa, ela não é fim, né? Porque o fim é o direito, mas ela é meio e ela é engrenagem, né? Então, vamos olhar também para essa área administrativa, porque sem o suporte dela, os advogados teriam aí um comprometimento até com a entrega, né? Porque a cara do escritório sempre é lá na entrada. Então, assim, esses cuidados de forma macro, eles precisam acontecer de uma forma a entender que todo cliente, todo possível cliente tem suas particularidades. E a liderança, igual a doutora Ângela citou, ela acontece o tempo inteiro em todas as situações dentro do escritório. Não é porque você tem um cargo de líder que você não exerça a liderança. Você, como advogado, você é sempre procurado por clientes, por possíveis e potenciais clientes,
e naquele momento você vai precisar exercer essa liderança. Né? Por quê? Você é a cara do escritório, então você tem que se portar de acordo com a orientação do escritório. E aí, ainda falando de liderança, é importante você ter uma cultura, você ter alinhamento, porque se você é um líder e é um líder de um mesmo escritório e o alinhamento de conversas for diferente, isso não gera credibilidade no cliente. Né? E aí é a importância dos processos serem consolidados, da comunicação ser muito sólida. Né? A comunicação em si, ela acontece, mas não apenas quando você tem um departamento específico para isso. Ela acontece entre os colaboradores. Né? Porque eu costumo falar que a gente acha que salário é segredo e não é. As pessoas conversam e elas têm relações. Né? Então, nada melhor do que você ter muita transparência em todo o seu negócio. Na área de advocacia, principalmente, porque ali eles, como eles já trabalham com processos, eles já têm esse hábito de identificar que eles podem ou não ser lesados, eles saem da faculdade treinados para achar o erro, né? Que é para ter o êxito. Então, dentro de uma comunicação que não é efetiva, eles vão se sentir mal e vão procurar os seus benefícios. Então, assim, essa equalização de expectativa literalmente um atributo do líder. Né? O que é combinado não sai caro. Então, assim, eu falo com relação à importância da comunicação e dessa transparência, porque, de fato, é o que vai fazer diferença na motivação da equipe. Né? E aí, com relação à trajetória de RH, o que eu tenho para falar é que eu fico muito feliz que é um assunto que está sendo abordado cada vez mais em todos os segmentos. Né? Todos. Então, assim, a tendência hoje são as pessoas estarem mais felizes, porque elas vão encontrar pessoas que estão trabalhando para que isso seja proporcionado, porque, afinal de contas, o mental é o gap do século, né? Então, assim, hoje a gente está em um ambiente de pandemia, então sai na frente quem tiver o seu emocional mais preparado. É isso, Érica. Eu acho assim que a doutora Ângela, o convite foi feito com muito carinho, porque é uma pessoa que é uma líder dentro de um escritório, né, de médio e grande porte, e que teve aí todos os desafios dessa pandemia. Eu acho que os desafios eles mudam, mas eles sempre vão existir, e a diferença vai ser como lidar com eles. Se eles vão acontecer, é uma certeza. O dia inteiro, acho que é uma demanda que ela é muito presente, e o diferencial vai estar em como você tratar esse gap, né? Em como você vai tratar os problemas. E eu acredito que a resposta está em você particularizar a sua equipe e tratá-las como gostaria de ser tratado. É o famoso ser duro com doçura, porque o cargo de líder ele já predispõe você que você tenha uma liderança, um pulso firme, né, uma flexibilização que não te deixe caracterizar como o bonzinho, não é bonzinho, mas é aquele que vai puxar, que vai falar, vamos, estamos juntos nessa, o meu resultado é o seu resultado. É isso, Érica, espero ter contribuído, né? Eu acho que a Silmara comentou que tem algumas perguntas, é um assunto polêmico, poderíamos ficar aí por muito tempo. Eu pedi aqui para a Silmara expor o slide que coloca aí as redes sociais, né? Daniela Lucas Consultoria. E quero deixar uma frase com relação a todo o contexto do que foi falado. O melhor líder não é necessariamente aquele que faz as melhores coisas, mas sim aquele que faz com que as pessoas realizem o melhor de si mesmas. Né? Porque, igual foi falado, todos somos muito particulares. E se o líder tiver essa habilidade de despertar o melhor em cada um, ele vai voar, ele vai alcançar todas as metas. E aí, como eu falei, os locais, os escritórios e as empresas vão ter a certeza de que vão alcançar uma plenitude. Obrigada. Obrigada a você, Dani. Obrigada. Gente, que momento maravilhoso, viu? Olha, hoje eu vou confessar para vocês, eu estou trabalhando desde 6h30 da manhã com enxaqueca, tá?
aquele trabalho, assim, que você não pode parar, reunião, compromisso, comissão, coisa que eu tinha que fazer, que eu tinha que liberar, assim, não dava para falar assim, vou deitar e vou curar minha dor de cabeça, sabe? E a minha dor de cabeça acabou. É claro, eu tomei uns remedinhos desde cedo, né? Mas vocês contribuíram, porque vocês conduziram esse tema que é tão especial, que é tão rico, que é tão desafiador, mas com tanta leveza, com tanta humildade, com tanta sabedoria, e já é um tema assim que eu sou apaixonada. Então, eu quero realmente parabenizar as duas, porque foi muito enriquecedor tudo que vocês trouxeram, né? Então, antes da gente entrar aqui na pergunta, eu gostaria de pontuar duas coisas que me chamou a atenção na fala da Ângela, e que realmente acontece muito nos escritórios, que eu acho muito, muito importante. Em primeiro lugar, Ângela, eu quero te parabenizar pela humildade em expor sua vida pessoal, porque você trouxe uma questão da infância, né, e do trabalho que você passou por um processo dentro da empresa. Então, são poucos líderes que conseguem reconhecer e ter humildade, e esse é um ponto muito, muito gratificante, porque a gente só cresce, né, dizem os estudiosos, quem sou eu, mas quando a gente reconhece os nossos pontos de melhoria, que por uns são chamados como fraqueza, e que eu gosto de tratar como pontos de melhoria, porque se a gente sempre pensa que está tudo bem e que a nossa característica, que é assim, e pronto, a gente nunca vai estar preparado para o novo, e se a gente não está preparado para o novo, não existe crescimento. E o novo, permanecer na zona de conforto é cômodo. O novo, ele significa mudança mental, de comportamento, de valores, às vezes, de formas de como se colocar. Então, a mudança, ela incomoda, e ela é uma das coisas mais desafiadoras na nossa carreira. E, por outro lado, o contraponto disso é que a única coisa que dizem que realmente acontece, que nós precisamos passar todos os dias, em todas as fases, seja de vida pessoal quanto de carreira, é entendermos e aceitarmos o quanto a mudança é importante. Porque nós vamos, provavelmente, às 4, sairmos dessa palestra diferente do que a gente entrou. E assim é a vida, né? Então, são as experiências, aprendizados, o ressignificar as questões que faz com que a gente mude. Só que se a gente não trabalha alguns pontos, que a Dani colocou muito bem também, e se a gente não se abre, vai ser muito difícil a gente mudar. Então, por que tem pessoas que ressignificam, que aprendem, que saem daquela dor, daquele sofrimento, ou daquela situação de conflito, e outras que parece que ficam ali estagnadas? Porque, de repente, essas pessoas e nós, nesses momentos, nós não estamos preparados para essa abertura. E você trouxe pontos que são extremamente importantes e que poucos líderes assumem, e se expõe, e esse é um ponto de crescimento muito legal. Então, eu quero te parabenizar, em primeiro lugar, por você ter exposto essa questão. Em relação à parte técnica, você tocou num ponto que me chamou a atenção, muito bacana, que é, além de liderar a equipe, que isso faz parte da vida do dia a dia, mesmo quem tem uma equipe de 2 funcionários, sendo que um é sócio, um é colaborador, ele vai estar em movimento e em relação, ok? Então, independe do tamanho, se é uma banca pequena, ou média, ou grande, mas que não é só a questão da equipe, da liderança, da equipe em si, da gestão e da organização, que prepondera. É muito importante o líder, e isso cabe muito bem ao advogado, ele exatamente saber o seu papel como advogado perante o cliente, perante o magistrado, perante os funcionários, né? Mesmo que hoje esteja tudo online, mas perante os funcionários que vão ajudá-lo a despachar o processo, a liberar precatório, o que for, né? As negociações,
a intermediação, quando acontece algum problema que o advogado tem que intervir para não deixar o processo cair na vala comum. Então, eu achei muito, muito bacana mesmo essa questão que você trouxe, porque isso tem a ver com o desenvolvimento de carreira. E muitas pessoas, às vezes, nos procuram e falam, né, aquela questão do coaching, Dani, do ponto A para o ponto B. Eu estou no ponto A, quero ir para o ponto B, mas eu não consigo fazer essa travessia. E aí a gente começa a analisar fazendo perguntas. Me fala um pouquinho, o que você faz com seus clientes, com a sua carreira, como é que você trata a sua liderança, como é que você se posiciona, como é que você se compromete. E a gente percebe que nós temos uma dificuldade de olhar para isso. E aí vem o apontar o dedo para o outro, para o chefe, para o gestor, para o cenário político, para o que está fora, né? E não o que realmente está dentro. E isso é muito bacana, porque eu percebo pessoas que têm competências e perfis, pessoas inteligentes e que às vezes não se destacam, porque elas não aprenderam essa habilidade ou não deram importância para essa habilidade de liderar na advocacia. Liderar na advocacia envolve liderar essa parte externa. Você tocou num ponto também que me chamou muita atenção, que foi a questão da resolução dos conflitos. Isso é muito bacana, porque o advogado ele resolve conflito o tempo todo. E como, se ele não tem essa capacidade de liderança, como é que ele vai acalmar o cliente? Como que ele vai passar uma segurança ou uma estabilidade no meio de um caos ou no meio de um conflito ali muito, muito desafiador? Então, é um liderado que deve puxar sempre essa questão para ele, né? E a Dani me chamou a atenção, 2 pontos que ela citou, que eu gostaria de complementar, que tem a ver com, de tudo que ela falou muitas coisas muito interessantes, mas uma em relação ao perfil, e a gente demora às vezes para aprender isso, e quando a gente aprende, caem as fichas, que quando você não alinha os perfis de lideranças e você passa a tarefa para as pessoas sem competência técnica, elas vão se estressar. E hoje em dia, qual tem sido o mal do século? Estresse, falta de tempo, desmotivação e depressão, chegando em todos os ambientes corporativos. Pessoas infelizes e insatisfeitas. O pior cenário, isso antes da pandemia, o pior cenário que a gente poderia ter, e num paradigma de geração nova, de uma geração mega acelerada, chegando aí, lidando com as gerações mais antigas, que tem uma forma de ver o mundo, de entender e de interagir de forma totalmente diferente. E aí cabe aos líderes, acredito eu, uma visão e um olhar muito, muito sensível para essa questão. E muitas vezes, a Dani também trouxe a questão da liderança nata, da liderança nata foi... não foi a Dani que trouxe, né? Foi a Ângela, mas a questão quando o líder já é cobrado desde casa, quando ele é pai, quando ele é mãe, e aí a gente sente, né, o peso da liderança, quando você tem que ser firme, quando você tem que ser doce, quando você tem que ser flexível, quando você tem que fazer de bobo e fingir que nada está acontecendo, ou realmente quando você tem que assumir a rédea da situação. E isso envolve um olhar, acredito eu, que muito sensível para identificar exatamente quais são as vulnerabilidades e os pontos fortes e as fraquezas, porque quando você passa uma tarefa sem essa análise e você vai exigir uma competência técnica para uma pessoa que não tem, você vai expor essa pessoa. Então, por exemplo, em projetos, escritórios de advocacia, a gente lida muito com projetos de planejamento estratégicos, de implantação de software, de rotinas, de ferramentas que vão ajudar na construção ali, na tranquilidade do dia a dia, que vai deixar o reloginho funcionando como a gente pretende e vai nos dar como líderes uma tranquilidade para a gente chegar no final do dia e falar, beleza, os prazos estão cumpridos, ótimos, as tarefas foram feitas, as tarefas estão em andamento, já temos plano B para as tarefas que não tem, ou seja, está tudo sob controle, né? Na parte de gestão de organização, a gente tem que ter essa segurança de controle, porque senão o líder fica muito complicada a atividade dele. E aí
o que acontece? Se a gente não traz esse olhar para realmente distribuir as tarefas para as pessoas que têm as competências, nós vamos sempre ser, além de estressar aquele colaborador, a gente nunca vai ter aquela tranquilidade que aquela tarefa está sendo feita com maestria, com segurança, com tranquilidade. Então, esse ponto, para mim, ele é assim, extremamente importante. O outro ponto que você citou, e que eu acho que também faz parte do novo século, e que bom que quando nós líderes percebemos isso, que é o pertencimento. As pessoas só geram resultados quando elas se sentem pertencentes a uma equipe. E aí eu até já vi aqui as perguntas, e teve uma delas que tem a ver com isso, né? Como manter a equipe motivada. E aí eu acredito que a resposta seria por trabalhar sempre a questão do pertencimento, porque olha só, dentro de uma casa, numa família, numa relação, numa cultura, numa organização, quando que você se doa? Quando você se sente pertencente àquele ambiente. Então, é preciso um buscar constante do líder para ajudar a ele se sentir sempre pertencente, mesmo dentro do escritório de advocacia dele, tá? Porque se ele estiver vivendo uma fase de instabilidade, de mudança, e que ele está questionando a própria carreira, mesmo como sócio, ele vai atropelar mais as pessoas e passar por cima como um trator, e vai prejudicar aquela equipe a se desenvolver. Então, o trabalho começa, e por isso a Ângela colocou muito bem, com esse trabalho de humildade, de reconhecer algumas limitações que faz parte da nossa vida, porque não somos perfeitos, não existe líder perfeito, isso é uma utopia, ok? Mas trazer a equipe essa ideia do pertencimento, em que você... o que você faz de melhor aqui dentro, que você contribui para a advocacia, seja no trabalho de office boy, de controle, de faxineiro, de advogado estagiário, de advogado que já lida com a parte técnica, de advogado que está mais um pouquinho na frente, que capta, que faz sustentação oral, que negocia com o cliente, um advogado que é o controle, que é uma pessoa muito boa em controladoria, em sistema, em organização, em método, ou seja, descobrir quais são realmente as melhores características para essa pessoa se sentir pertencente, porque aí essa pessoa vai gerar esse resultado promissor na advocacia. E por último, que eu achei muito legal, foi a questão que a Dani trouxe da cultura, da visão e do compartilhamento, para a gente passar para o cliente o que a gente vive. Porque, olha só, a gente só passa desorganização se nós vivemos a desorganização. Não adianta também tentar passar uma imagem falsa. Somos organizados, sendo que não somos. Claro que é um processo, às vezes... as competências elas podem e devem ser melhoradas a cada dia, mas é importante a gente passar a verdade, a gente passar lealdade, a gente passar compromisso, né? A gente passar esse comprometimento. E aí é um trabalho que volta lá em cima, para o topo da pirâmide, que a gente fala das pessoas, os sócios, os donos, ou os líderes contratados, que estão nos cargos em cima, que tem uma visão e um olhar para eles conseguirem fazer essa simetria entre a equipe e conseguir passar esse alinhamento, né? Como consultor e gestor, eu falo assim que, às vezes, eu chego dentro do escritório de advocacia, energeticamente, a gente consegue perceber se a equipe está alinhada ou não, e isso vem muito dos sócios. Mas eu não posso me estender aqui muito, porque senão o nosso tempo acaba, eu gostaria de ficar falando e voltar para vocês, mas vamos prestigiar o público que está perguntando, e a Silmara vai trazer as perguntas do público, tá, Silmara? Não vamos nem trazer as nossas para a gente prestigiar as do público, ok? As nossas já foram respondidas até durante a palestra de vocês, que foi maravilhosa. Doutora Érica, eu quero só agradecer aqui uma presença especial, assim, na verdade agradecer a presença de todo mundo, mas eu vi aqui até no chat tudo, o Dr. Paulo Roque, ele é meu chefe, um líder com quem eu aprendi muito, então eu queria mandar um grande abraço para ele está fazendo pergunta que eu falei, vai me complicar, né, responder ao Paulo Roque, mas enfim, só para agradecer a presença dele mesmo, obrigada, viu? Uhum.
Vamos lá, as perguntas. A gente teve bastante elogios aí, acho que vocês acompanharam um pouco, né? O pessoal pontuando bastante, as boas colocações de vocês, né? Foram exposições bem certas, né? Bem coerentes e realistas. E muito do que vocês falaram, eu vivo na advocacia, né? No escritório onde eu atuo, como uma controller, né, mas ainda de forma bem informal, né, estou exercendo aí a função, mas acaba que a gente tem que atender o cliente de todas as formas e como é uma demanda bem extensa lá, eu me vi a Érica conhece a realidade do escritório, então assim, em cada fala um pouquinho de cada um de vocês, essa liderança que eu fui descobrindo em mim também, com esse autoconhecimento, igual a doutora Ângela colocou aí, e uma coisa que eu percebi comigo, né, na minha vida, é a questão do autoconhecimento. Quando eu descobri sobre o tipo de líder que eu sou, eu descobri muito das pessoas ao meu redor, né? Então, quando você se descobre, você tem um autoconhecimento, você acaba descobrindo quem são as pessoas ao seu redor, as habilidades que elas têm, né? E aí você consegue delegar de uma forma melhor. Então, eu aprendi isso já tem um tempo e eu consigo identificar nas pessoas, eu exerço essa liderança dentro na igreja e também no trabalho, e é incrível, né? Quando a gente se descobre, a gente já consegue descobrir as habilidades do outro, né? O perfil do outro. Isso facilita muito a vida. Isso nos muda de nível, nos faz ter outros resultados, né? Então, muito obrigada. Eu acho que foi muito relevante esse conteúdo de vocês aí, tá? Uma das perguntas que a gente tem aqui, a primeira pergunta é como manter uma equipe motivada? Essa é de $1 milhão, né? Exatamente. Bom, eu vou falar um pouquinho, porque a doutora... Bom, eu costumo falar, e eu já falei mais de uma vez, que a motivação ela é prazer mais desafio, né? Porém, o líder ele tem que ter um cuidado muito grande em relação à transparência, comunicação efetiva. Isso traz motivação. Por quê? A pessoa ela vai estar no lugar e sabendo o que é esperado dela. Eu acho que o feedback diário é muito importante, né? Porque às vezes você desempenha o trabalho e não busca melhorias por não saber onde que está sendo identificado os seus gaps, né? Quando o escritório, o local que você trabalha, tem isso muito claro, é mais fácil você entender onde eu estou, para onde eu vou, né? E aí uma coisa que a doutora Érica até ressaltou foi os líderes ter muito cuidado com relação às metas que são dadas para cada colaborador, né? Se você dá desafio para uma pessoa que tem uma competência que seja inferior ao alcance daquela meta, você vai gerar um tédio nela. Se você der um desafio que ele é inalcançável, vai gerar ansiedade. Então, existe um limite tênue, né? E aí, o que eu vou falar? É a profissionalização do líder, do escritório, do local onde você está, para te dar clareza e saber se ali vai ser o local onde as suas expectativas vão ser atendidas. E se não for, é transparência, você vai estar lá por opção, você não vai se sentir enganado. Eu acho que ninguém gosta de desempenhar um trabalho, não saber para onde vai, né? Não saber como está sendo avaliado. Então, eu acho que o feedback efetivo, ele engaja as pessoas, né? Eu acho que a doutora Ângela e todos vocês podem complementar, porque eu acho que é uma coisa Dani, diária, sabe? né, Ângela? Eu É o acho que tudo que você segredo do falou, sexo, vale $1 isso milhão daí de eu falei, dólares. se eu soubesse, e assim, eu acho que é uma coisa que a gente tenta fazer todos os dias, e todos os dias a gente falha, porque tudo que você falou é muito relevante, mas para mim o grande desafio, e talvez até pelas deficiências que eu tenho, vamos dizer assim, dessas relações interpessoais, é que eu vejo que as pessoas também são motivadas de maneiras diferentes. Então, assim, você Verdade. compreender o que motiva aquele seu funcionário, que não é a mesma coisa que você, é mais ou menos aquele livro também de linguagens do amor, sabe? Que cada um tem a sua linguagem e a gente tende a achar que a outra pessoa vai se sentir motivada com aquilo que a gente se motiva. E não é assim. Então, esse também é um desafio diário, assim, que às vezes você fala assim, poxa, eu acho que a gente até conversou sobre isso no escritório.
eu passava mais responsabilidade para as pessoas que eu estava gostando. Por quê? Porque se eu estou gostando, entendeu? Não dava aquele feedback. E tem pessoas que não, que elas precisam ouvir palavras positivas, tem pessoas que estão lá só pela remuneração, tem pessoas que querem, na verdade, um afago na parte de relacionamento mesmo. Ah, oi, tudo bem? Como é que você tá? Como é que tá sua avó? Que você se envolva na vida dela. E isso é muito difícil, porque você tem que saber o que a pessoa, a expectativa do outro, né? Então, eu acho isso um desafio bem grande. Verdade. Com certeza, olha só, eu estou lembrando de uma palestra que eu assisti há uns 8 anos atrás, de um grande líder, doutor Ronaldo Veirano, e o escritório dele tem mais de 400 colaboradores. E ele citou nessa palestra, eu nunca mais esqueci, que ele tem vários andares no Rio e São Paulo, e que dentro na agenda dele, ele coloca como meta passar em todos os andares e falar com todos os colaboradores. E na palestra, assim, a gente falou, mas como? Humanamente difícil, humanamente impossível. E uma pessoa estava lá da equipe e falou que ele chegava, que ele até lembrava de pessoas que a mãe tinha sofrido um acidente grave e estava na UTI. E ele chegava, ele conseguia retornar, ele não conseguia ficar batendo papo, mas ele conseguia perguntar pela mãe, né? Então, isso lembra a fala de vocês no início, da Ângela, da questão do desenvolvimento, porque às vezes a gente pensa, não, se eu não nasci líder, eu não vou me tornar um líder. Mas isso é uma grande mentira, porque a gente sabe que o que a gente quer fazer bem e se especializar e dedicar energia e tempo, a gente consegue. Claro que talvez com uma dificuldade maior do que aquela outra pessoa que já vem com aquela habilidade lá no sangue, mas que também vai ter que se desenvolver, porque se ela não souber minimizar os riscos e alinhar as forças dela, ela vai ter muita energia e também ela vai atropelar as pessoas no meio do caminho. Mas eu acredito também que é um papel muito forte do líder saber olhar para essas pessoas diferentes na equipe para entender. Então, por exemplo, eu não tenho 2 filhos, eu tenho um só, mas já me falaram, né, minha irmã tem 3, que cada filho é uma história e que você tem que entender a linguagem de cada um para você não comparar, para você entender. É a mesma coisa no escritório de advocacia. Cada colaborador é único, cada colaborador vai se motivar de uma forma diferente. Então, eu acredito que o nosso maior desafio, aprendizado, seja no sentido de reservar um tempo e um espaço dentro da nossa loucura, da agenda diária de execução, de prazo, de controle, de cliente, captação, de metas, de dinheiro. Quem é sócio tem que manter a folha de pagamento, tem que manter toda a estrutura, e ainda tem que captar, e ainda tem que estar na mídia. Quer dizer, então, hoje é exigido muito de um líder, mas é importante o líder não perder o que realmente importa. E o que realmente importa são as pessoas que estão ali ao lado dele. É a mesma coisa nas relações pessoais. Quem são as pessoas que estão do nosso lado? São as pessoas que estão conosco nos momentos mais difíceis. É essa equipe que vai segurar a peteca nos momentos mais desafiadores. Eu tive uma experiência muito rica quando eu estava implantando um software numa equipe, no escritório de advocacia, e nós precisávamos implantar também numa filial que a gente tinha em Salvador. E essa empresa de software era uma empresa renomada, e ela deu um problema na parte de imigração, e nós tínhamos ISO. E eu lembro que foi uma experiência muito rica, porque nós tínhamos que decidir rápido, porque perder a ISO no final do ano, que você tem metas, bonificações, e você já tem auditoria marcada e vai ali para o site do escritório, que você não tem mais certificação, é como você descer um degrau na advocacia, num escritório já consolidado. Então, foi uma pressão muito grande. E eu lembro que as pessoas que ficaram do meu lado, eu levava elas na rodoviária 3 horas da manhã para elas pegarem o metrô para ir para Ceilândia, para ir para Taguatinga, e elas estavam ali. Chegou um momento, a gente falava, a gente vai ter que dormir no escritório, trazer um colchonete,
E foi uma experiência muito rica, que eu já sabia disso, mas eu vivi na pele. Eu falei, olha só, é na hora do aperto, do sufoco, que você está ali apagando incêndio, que você reconhece quem está do seu lado. Então, por que não investir tempo e energia para se dedicar a essas pessoas? E aí é um grande desafio. Ok, Érica, mas a minha agenda é enorme. Como é que eu vou fazer isso? E aí a importância, como a Silmara falou, a Ângela falou, a Dani falou, do desenvolvimento pessoal, do autoconhecimento. Porque se a gente perde o pilar, a gente perde as regras. E qual que é o pilar? São as pessoas. Né? Então, eu acho que manter a equipe motivada é a pergunta que não cala e que a gente está aprendendo sobre ela diariamente, em cada situação, em cada, né, como agir com cada pessoa de forma diferente, ou como as pessoas têm que ser mais enérgico, têm que ser mais firme, com outras não. Só um outro exemplo meu, que foi muito interessante. Teve um escritório que, antes de eu ser consultora, quando eu advogava ainda, que quando eu cheguei nesse escritório, um dos líderes pediu para mim, eu achei muito interessante, ele falou, Érica, a equipe aqui é muito mental, é melhor você esconder, assim, não contar que você medita todas as manhãs, que você tem um lado zen. E eu falei, meu Deus, eu estava chegando no escritório, eu falei, será que eu vou permanecer nesse escritório? E depois eu fui entender por que aquele chefe tinha me dado essa dica. Porque uma equipe muito racional e mental, às vezes ela tem dificuldade para entender os processos mais sutis de buscar autoconhecimento, etc. Então, ela pode não te respeitar. E aí eu me desafiei e falei, eu vou aprender sobre essa equipe porque eu quero permanecer aqui. Né? E foi uma experiência muito rica. Então, tem todo tipo de equipes, de pessoas, de situações. Eu acho que o bacana é a gente se abrir para cada experiência e lidando e agindo conforme a música, porque a gente é exigido resultados do líder, é o líder que responde pela equipe, é o líder que vai falar para o cliente que o seu processo foi perdido por negligência do advogado, que não sustentou na hora que devia sustentar, que não fez um bom recurso, que não controlou os seus prazos ou não teve revisão e deixou na mão de uma pessoa menos habilitada tecnicamente, que poderia ter feito uma tese melhor, não houve um aproveitamento. É o líder que está ali, é o líder que está na frente. Então, a responsabilidade, ela volta muito para esses líderes. E aí eu também concordo com a fala das meninas no sentido do bônus e do ônus, né? Então, de desmistificar de que cargos de liderança são cargos de status, de poder, de posição social. Mas é por aí, né? Vamos para a segunda pergunta, Silmara? Doutora Ângela, quais as características você considera indispensável para um bom líder? Eu até passei naquele slide, né? Eu não vou lembrar todas agora de cabeça, porque eu voltei nas minhas anotações e tudo. Mas eu acho que são umas 9, umas 10, né? Eu acho que você tem que ter autoconfiança, você tem que ter a parte de relacionamento interpessoal, que eu falei que sempre foi um desafio para mim. Você tem que ter a parte técnica, você tem que ter treinar sempre sua equipe, porque essa parte técnica você tem que desenvolver em cada um deles, você tem que desenvolver esse procedimento de acordo com o seu escritório, de acordo com o que você quer. Você tem que ter a parte da inteligência emocional, porque senão você vai desmoronar. Você tem que mitigar, minimizar conflito, estresse, não vai adiantar, porque se você for a pessoa que vai instigar isso dentro da equipe, fofoca ou qualquer coisa negativa, o que vai ser da sua equipe? Então, eu acho que são várias habilidades que os especialistas chamam para você conseguir formar um bom líder. E aí é normal você ser muito bom em 3 e 4 e outras não tanto, e você tem que se ir desenvolvendo nessas e em conjunto com a organização como um todo. Eu acho que é mais ou menos isso. Não sei se a doutora Érica quer complementar alguma coisa, que essa parte, assim, especialista é com ela. Eu só sou da parte empírica. Tem uma pergunta aqui que ela até complementa uma outra aqui, e tem um pouco do que a Érica comentou agora há pouco. Vou voltar aqui para procurar, que é onde fala, aqui ó,
com a fala acerca das características da liderança, podemos deduzir que há fortemente a necessidade da equipe, que a equipe seja um complemento da característica do líder e vice-versa. Essas características que estão aí no líder que a doutora Ângela colocou, né? Não impede também que o liderado as tenha, né? E que isso seja desenvolvido entre toda a equipe aí. E uma outra que está aqui embaixo, que eu acho que complementa, que eu acho que elas estão falando. Como um colaborador pode ajudar... Oi? Não, eu queria falar que tem uma, acho que o Paulo Roque que perguntou, se tem como você ser chefe sem ser líder. E eu acho que também tem um pouco disso que você falou, assim, da equipe, sabe? Eu acho que, assim, você ser chefe sem ser líder é um pouco do que a Dani falou. Você vai ficar limitado, né? Você vai ser alguma coisa do poder temporário, mas você não consegue evoluir, você vai ter uma limitação. E também tem uma troca, o pessoal sai, vai ver aquilo como passagem e tudo. Então, eu acho que para você ser efetivamente um chefe efetivo, você tem que ter a liderança. Mas, de outro lado, tem várias pessoas, isso eu vejo na minha equipe tranquilamente, que ela não tem aquele cargo de chefia, mas ela exerce liderança dentro da equipe. É verdade. Né? Isso acontece muito, e isso, né? é totalmente possível, né? Eu acho que isso é até interessante você ver que você vê que é conquistado, que a pessoa é natural dela e etc. Então, enfim, essa outra pergunta que tem aqui é exatamente isso. Como um colaborador pode ajudar em auxiliar o líder no sentido de suprir os pontos frágeis? Muitas vezes nem é um ponto frágil, mas quando a equipe, na minha opinião, quando a equipe é muito grande, vocês até colocaram aí, né, a questão acho que foi a Dani que falou que a resposta muitas vezes está na ponta, né? E eu vejo muito isso no meu escritório. Por quê? Porque muitas vezes um dos sócios solicita informações que eu tenho que buscar lá na ponta, entendeu? Para quê? E a gente vai se complementando. Ali tem característica de uma pessoa que complementa a outra e a equipe em si vai conversando, né? Mas em que o colaborador pode auxiliar o líder? Quer falar um pouquinho aí, a Érica ou a Dani? Eu queria só fazer um parêntese nessa ainda da característica da liderança, que eu acho esse tema muito rico. Isso. Olha só, existe sim essa sinergia, ela é muito bacana, porque como não somos perfeitos, não temos todas as habilidades desenvolvidas, a gente precisa de complementar. Então é muito natural que uma pessoa que está sendo liderada por mim ou que está acima de mim em termos de liderança, que ela complemente uma deficiência que eu tenho, ponto fraco mesmo, ou um ponto em desenvolvimento. Se for um ponto em desenvolvimento, ela vai me ajudar para que eu cresça mais rápido, ok? E o contrário, né? O líder tem que ter essa visão de puxar, sabe? De trazer os liderados para mais perto deles. Esse é um líder nato, no sentido da pessoa que motiva, da pessoa que inspira, tá? Antigamente, hoje não. Hoje a forma de liderança já está muito... já foi ultrapassada essa questão. E hoje um líder que ele não puxa a equipe, que ele quer deter o conhecimento e que é tudo para ele, é uma pessoa já hoje considerada como fraca no mercado de trabalho, porque a gente sabe que o conhecimento é limitado, que você aprendeu aquilo ali, você tem que passar, porque depois você vai subir um outro degrau. Então, essa autoconfiança que a Ângela traz também, ela é muito bom a gente olhar para ela, que não significa ser metido, né? Mas é saber que você tem que deixar o outro crescer, que você tem que criar um espaço para que o outro cresça. Porque muitas vezes, ao o líder não escutar a pessoa, ele vai deixar de ter uma dica, uma ideia que ele poderia ser desenvolvido por uma pessoa que muitas vezes a pessoa nem tem oportunidade de falar dentro da equipe. E quando o líder não trabalha em segurança, qual o efeito muito maléfico? Ele gera desmotivação, arrogância, e isso é muito destrutivo para uma equipe,
porque a insegurança que faz ele gerar isso tudo. Então, é um sabotador muito forte, que ele deve ficar muito atento. Então, essa questão da complementariedade das características, ela é muito salutar, é muito saudável que a gente desenvolva. A gente tem um estudo de liderança que eu gosto de trabalhar muito, que a gente estuda com 4 perfis de liderança. A gente trabalha com o líder extremamente executor, com o líder extremamente visionário, com o líder extremamente estrategista e com o líder extremamente comandante. Esse perfil, a gente estuda as forças de cada uma dessas características e as fraquezas. E trabalhando com a equipe, a gente percebe uma complementariedade. Então, só para citar um exemplo, por exemplo, um líder visionário que tem uma força muito alta nesse sentido, um quórum muito alto, ele pode ter uma dificuldade de execução. Então, qual vai ser a complementariedade de um líder visionário? Vão ser pessoas na equipe, ali na ponta, ou no meio, ou abaixo dele, que complementa essa característica, que tenha um perfil forte de execução. Então, enquanto ele está pensando, o outro já está executando, ou está organizando, porque a mente dele está lá na frente no futuro, ele não consegue ficar no detalhismo, no detalhe do detalhe. Então, ele vai precisar de um perfil complementar. Um líder comandante, por exemplo, é uma pessoa que lidera muito com o coração, pela emoção, ele vai precisar de um complemento de um estrategista que vai trazer razão, vai trazer racionalidade e por aí vai, né? Então os complementos eles são muito úteis. Então, de novo, volta para a nossa responsabilidade de olhar para o outro, para o liderado, para nós, para a gente entender o que falta e não jogar ali debaixo do tapete e pensar que está tudo bem, que não falta nada, porque isso é uma mentira, né? Mas então é isso que eu queria trazer em relação à característica, que eu acho muito importante. Você quer repetir, Silmara, para as meninas a pergunta, a última? Essa que você fez? Vou voltar nela aqui. Olha só, surgiu uma pergunta aqui, agora eu vou passar ela aqui enquanto eu volto lá na outra. Tá. Como liderar em um terreno competitivo em que os talentos são disputados tanto para os concorrentes quanto por parceiros? Esse é um desafio. Eu vou só começar a falar, que eu amo esse tema. Esse tema tem a ver com valores. É uma das coisas mais importantes para mim, dentro de qualquer organização e dentro do escritório de advocacia. São os valores que falam por que fazemos as coisas, como fazemos, tá? E a competição tem a ver com valores. Tem pessoas que chegam numa fase da carreira que elas utilizam valores nobres, que a sociedade dita como nobres, ou seja, ela não precisa de tirar o que é de ninguém para ela chegar onde ela chegou. E tem outras pessoas que já não trabalham com valores tão nobres e que elas atropelam, passam por cima, tiram oportunidades, se comunicam de uma forma não tão leal, não tão transparente. Então, olha só, sem entrar num crivo de julgamento, que longe de mim julgar ninguém, né? É muito importante que as advocacias percebam quais são seus valores institucionais de todos os colaboradores, o que eles trazem como pessoa, que está ali no DNA, e que ele leva para o escritório, que não tem como ele fingir, ele coloca um terno e coloca uma roupa bacana, mas a personalidade, o caráter, ele vai levar para dentro do escritório, ok? Então, o líder trabalhar quais são seus valores institucionais para identificar qual é a forma ele quer se posicionar perante a equipe, como é que ele vai motivar a produção, se é pela competição ou não. Pergunta 1, pergunta 2, segunda. Se é pela competição, tem forma de ter competição leal. Ela é motivadora, como que ela é dentro da advocacia? Isso vai ser comunicado? Então, existe essa forma, porque cada advocacia vai ter, vai liderar pelos seus valores institucionais. E isso são os donos, os sócios, que vão imprimindo esses valores.
ok? E aí, para o externo também, isso é muito importante. Por exemplo, fase de recrutamento e seleção, que às vezes a gente faz para escritórios, e a gente percebe isso muito claro dentro das advocacias. Como é que essa advocacia faz para captar um colega? Ela contrata um headhunter e ela vai buscar das melhores bancas aquele sócio, aquele doutor, aquele especialista, vai passar por cima de uma banca de advocacia para conseguir aquele colaborador, né? Então, os valores, eles ditam como que fazemos as coisas. E é claro que somos pessoas, não existe o bom, o ruim, o certo ou errado. Existe o que a sociedade jurídica vai ditar. E aí é uma responsabilidade muito grande de estabelecer quais são esses valores e passar para os colaboradores, para quem chega, para quem já está lá dentro, o que é aceitável e o que não é. E aí essa advocacia vai liderar com aqueles valores. Certas coisas ela vai aceitar e outras não. Outras ela vai aprender, outras ela vai melhorar, outras ela vai corrigir. Mas é muito importante a advocacia se apoderar dessa questão dos valores, porque senão, o que acontece? A advocacia fica... Cada um traz o seu valor e imprime aquela marca. E isso vai gerar uma falta de unicidade muito grande na advocacia e uma exposição no mercado de uma forma que pode não ser tão construtiva para a advocacia, porque a exposição aparece. É um estagiário que vai falar de você, da sua advocacia quando vai no tribunal, é um colega que vai falar como você negociou, é um colaborador que vai falar como você foi atendido numa entrevista de contratação, é uma pessoa que sai dali e ela vai levar a sua cultura para o universo jurídico, né? Então, é uma questão para a gente refletir que ela é muito, muito importante mesmo. A pergunta foi bem... É mesmo, doutora Érica. Só até complementando, eu vou até depois deixar a Dani falar, né, que eu estou falando muito, mas essa questão dos valores e tudo, eu acho que hoje na advocacia é muito presente na parte de disputar talentos, na parte de disputar clientes e assim, ela ultrapassa até a questão, enfim, de parceiros e concorrentes e acaba sendo uma coisa bem delicada. Sim. Falando de valores, vamos falar de propósito. Eu queria passar para a Dani essa pergunta aí, se você quiser complementar. Acho que a Dani ia falar alguma Silmara, coisa. deixa eu só complementar, isso mesmo. Foi o Neto que fez a pergunta. Né, é o seguinte, uma sugestão, tá, Neto? Conheça os seus colaboradores, né? Ele tem um escritório, Ângela. E aí, assim, eu acho que você conhecendo os seus colaboradores, entendendo quais são os valores, igual a doutora Érica falou, depois a gente até pode falar no particular, você vai conseguir entender o que realmente os motiva, né? O valor, se for por uma remuneração financeira, e aí você pode classificar como motivador extrínseco, ele não é definitivo e nem decisório nesse caso, se você tiver um talento e quiser retê-lo, porque tudo é negociável, né? Eu acho que se você tem um ótimo advogado dentro do seu escritório, no seu caso, e se for por uma oferta financeira e não por outros fatores também, isso é negociável, porque afinal de contas é um ganha-ganha, né? Se você tem um talento, eu acho que precisa investir, né, de uma forma que seja bom para o escritório e bom para o colaborador, né? Eu acho que a transparência é muito importante. O colaborador, geralmente, aquele que sai e deixa portas abertas, ele é muito claro no momento de sua saída, porque geralmente ele está indo para um local, porque onde ele está nesse momento, ele não consegue que atendam às aspirações dele. Então, o que eu te falo é transparência, né? Então, assim, conheça-o, já que você identifica ele como talento, eu entendo que vocês têm uma relação, né? Então, assim, as boas relações, elas permanecem. Pode ser que seja uma coisa temporária, porque nem tudo que é oferecido para o mercado, na convivência, você pode vir a identificar que não é bem assim, né? Igual a gente costuma falar que em época de eleição, o político apresenta ali um pacote e no momento quando ele assume o cargo, você vê que não é. Então, se de repente a pessoa foi e você deixar as portas abertas, ela volte com mais garra, né? Então, assim, eu acho que é uma coisa que é muito relevante, é você entender o porquê que você está perdendo aquele talento,
né? E aí existem casos que, de fato, você não vai conseguir atender a expectativa desse colaborador e vai ser uma fase e a fase dele sair, né? Mas o que você puder fazer para encantá-lo, para atender essas expectativas, eu acho que você identificando como talento, vale a pena você trabalhar aí uma retenção. Ô, É isso, Dani, Samara. e uma coisa que eu acho assim que é bem desafiante nessa parte é que eu vejo cada vez mais, principalmente nas novas gerações, não que eu não seja nova, gente, sou super nova, mas é, os mais novos são mais ainda assim, essa questão do impulso, da mudança, de ter que ser promovido rápido, de tudo muito mais imediato, sabe? E aí isso, gestores sofrem bastante com relação a isso, né? E aí eu posso falar assim para o Antônio Neto uma dica empírica de novo, que é do meu caso, que estou há quase 13 anos no mesmo escritório, foi que o escritório fez um projeto para mim, e isso não tem nada a ver com plano de carreira, foi com oportunidades que apareceram, não é um plano de carreira delimitado, e eu fiz do escritório meu projeto. Então, eu acho que isso fez com que eu tivesse sempre lá e para o escritório sempre lá para mim. Então, eu acho que isso retém muito talento. Então, se você conseguir fazer do lugar que você está um projeto para você e vice-versa, eu acho que não tem outra coisa para reter e, enfim, tirar essa parte da competitividade de tirar os talentos disputados aí do seu escritório. É verdade. Uma última pergunta aqui para a gente encerrar, e aí vocês ficam à vontade, eu ia fazer ela para a Daniela, mas se vocês quiserem complementar, tá? Como fazer para envolver a equipe com o propósito do escritório? Tudo a ver que vocês estão falando, né? Pode falar, Dani, já me ensina aí. Não, o que acontece? Eu acho que hoje o que está em voga é encontre o seu propósito de vida. Né? O meu é impactar o maior número de pessoas com o meu trabalho. Por quê? Eu entendo que cada um consiga contribuir de alguma forma para o outro. Né? Às vezes, e a gente tem uma maioria que não conhece o seu propósito. Né? Geralmente, os dos escritórios de advocacia são vinculados aos seus clientes, né? Porque com uma vitória jurídica, você alcançar o êxito em um processo, né? Para alguns advogados é você se tornar conhecido, né? Então, assim, o propósito de vida ele é muito particular. Para você conseguir entender o seu, você precisa de uma autoconsciência muito grande. E isso vem de estudo, isso vem de resultado. Né? Se você tiver um propósito que é vinculado ao financeiro, você já está meio caminho em defasagem, porque o financeiro ele não pode ser foco, ele tem que ser consequência. Né? Jamais uma pessoa que expõe o seu propósito de vida precisa focar a remuneração, porque geralmente eu falo que se você tem um sonho, você deseja, abandona ali no vácuo, porque o universo vai cuidar. Então, assim, tenha um foco. O propósito de vida, ele é muito particular, né? Quando a gente fala que a gente quer engajar as pessoas e quer que os propósitos delas estejam alinhados com o local de trabalho, isso é um mundo perfeito, porque se você consegue trabalhar com o seu propósito de vida, você não trabalha, né? Você exerce ali uma função e identifica os resultados e isso é muito gratificante, isso dinheiro nenhum paga. Eu não sei se eu respondi da forma que a pessoa esperou, porque é particular, igual quando a gente fala de valores, né? A pessoa tem um valor dela e o valor dela é liberdade. Com relação ao alinhamento de valores, para acrescentar no que a doutora Érica falou, os valores eles são muito particulares. Se você fizer uma dinâmica para entender até da sua equipe de liderança, isso vai gerar um respeito maior, porque aí você vai estar sabendo exatamente o limite no relacionamento e os cuidados que você precisa ter para ter aquela pessoa ali motivada. Agora, em relação de propósito, é uma coisa que abrange, assim, muitas particularidades. Às vezes, a pessoa encontra um propósito de vida naquilo que, de fato, trouxe mais sofrimento na vida dela. Né? A gente tem casos de pessoas que passaram por coisas catastróficas que eles conseguiram ressignificar e transformaram isso em propósito. Já para outras pessoas, não. Elas já nasceram e já entendem o que é que gera mais prazer. E, geralmente, o propósito, ele está vinculado ao impacto que você causa na vida do outro. É isso. Uhum.
Eu acho que é isso. A Dani tocou no ponto mais sensível e mais importante. Nas relações pessoais, nas relações corporativas, porque se o escritório de advocacia, se o propósito dele como instituição, se ele tem objetivos, se ele tem visão para a sociedade, para atender de forma... para atender, ou seja, exercer a advocacia para a sociedade, como é a forma que ele faz isso? São os valores, como é que ele consegue se organizar. Para que ele consiga chegar nos objetivos, ele precisa das pessoas. Para que as pessoas fiquem engajadas, como a gente citou no início, e se sintam pertencentes e gerem resultados, elas têm que estar felizes e comprometidas com aquele ambiente. Se uma pessoa não entende qual é o propósito dela e quais são os valores, ela pode passar por aquele escritório e não gerar uma contribuição. Por que a Ângela citou que ela começou lá, já tem 13 anos, fez a carreira, porque ela se identificou com o lugar, com a sociedade, provavelmente com os valores, e ela falou, aqui eu vou fazer a minha carreira, percebe? Ela achou um propósito e ali ela identificou, e não é à toa que ela chegou, hoje é uma das líderes da advocacia. Então, olha só, quando a gente se encontra num lugar, é porque realmente a gente achou um propósito, né? E isso é muito importante a gente perseguir, porque é o que motiva a vida da gente, é o que faz a gente acordar feliz, motivado para ir para aquele ambiente, para se relacionar com aquelas pessoas, para interagir com aquelas pessoas. E como a Dani bem colocou, o propósito ele é muito individual, cada um vai ter o seu. E as fases também de carreira, de transição, elas mudam muito também. Então é importante a gente perceber isso, porque às vezes você tem um propósito num local por um período, e às vezes você altera, porque você está buscando novas experiências e oportunidades que naquele ambiente você não vai ter mais, por mais que você tenha valores parecidos com aquela equipe, você decide mudar, alcançar, buscar novos horizontes. Mas eu acredito que cada um, de novo, passando por esse momento, essa parte do conhecimento, do autoconhecimento, é muito importante. E trabalhando com a transparência, porque aí você vai conseguir se vincular a pessoas na sua advocacia que tenham a mesma motivação. E você não vai ficar perdendo tempo e energia com pessoas que não agregam e que não vão contribuir. Então, é melhor que essas pessoas busquem um lugar que tenha valores afins, para que elas sejam felizes e deixe a advocacia também crescer e se estabelecer, se consolidar e caminhar no crescimento ou independente, qual for o objetivo dessa advocacia. Mas descobrir o propósito é uma das tarefas, acredito que mais importantes que a gente tem na nossa carreira e vida pessoal, né? Claro, porque além do líder na advocacia, existe o líder da pessoa na nossa vida. E esse é que realmente dita, né? Como que a gente vai liderar o outro, quem estiver acima, como é que a gente vai se comunicar com quem está abaixo, etc. E, doutora Érica, uma coisa que assim eu percebo que também assim, é uma dificuldade que a gente tem com muitos colaboradores. A gente tem vários tipos de colaboradores, né? Quando eu me identifiquei com o escritório, e que isso aconteceu já há muito tempo, e eu continuo me identificando, isso não significa que eu não via questões que eu não gostaria que fossem corrigidas, questões que possam evoluir e etc. E a gente tem que focar exatamente nisso, assim... O escritório é outro hoje, né? Assim, com 13 anos, quando eu entrei, tinha 7 colaboradores. Então, assim, é o número, tudo, o lugar, a cadeira, nada mais é o mesmo. E eu acho que é muito disso, é de um projeto, né? E não do que não é tão simplista, porque eu gosto disso e não gosto disso. E eu acho que às vezes as pessoas tentam simplificar demais. Então, a gente tem aquele colaborador que chega para mim e fala, olha, o sistema não está funcionando, a gente pode ver outro, tem esse aqui, vi algumas coisas. E tem aquele outro que fala assim, não, eu quero sair porque o sistema de vocês é horrível. Entendeu? Então, assim,
são maneiras de você olhar para o lugar onde você está e procurar o que é essencial, assim como qualquer relacionamento, não é nem só no trabalho. Você não vai gostar de todas as qualidades das pessoas, você tem que ver quais são as mais importantes para você e ver se aquilo ali é o seu lugar, né? Eu acho que mais ou menos isso. Sim, com certeza. É verdade. Gente, foi muito bom, o pessoal deu muito feedback positivo aqui. Quero agradecer mais uma vez a doutora Ângela, a Daniela, a Érica, viu? Que a gente possa ter a oportunidade de estar juntas novamente. Acho que é um tema que tem muita abrangência para a gente falar, né, discutir, trazer aí informações para todo mundo. Indicaram aqui até o livro O Monge Executivo, né, que trata muito bem sobre esse tema do diálogo, da liderança. Um abraço para o Pedro. Exatamente. Então, assim, a gente agradece a participação de todos vocês que estão aí conosco até agora, né? 1h40 e poucos de minutos de live. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada a vocês mais uma vez, tá bom? E vamos aí, vamos estar divulgando novas lives, né? Em breve, que vocês possam estar com a gente. Eu agradeço. Silmara, aproveita para divulgar o nosso congresso. É verdade, nós vamos realizar o 2º Congresso de Gestão Jurídica. Deixa eu só pegar aqui mais informações. Terceiro, Silmara. Terceiro. Até meu marido me corrigiu. Gente, não repara, hoje foi puxado aqui. Deixa eu pegar aqui não consigo divulgar na tela, né, para compartilhar com todos vocês. Terceiro Congresso de Gestão Jurídica da OAB, tá? De 21 a 25 de setembro. E se vocês quiserem mais informação, a gente tem o Instagram, que é @cg... Ixi, agora, como é que faz? CGE ou ABDF. Eu vou deixar aqui no chat, CGE ou ABDF, para mais informações das lives que a nossa comissão está realizando, do congresso e de tudo que a gente compartilha sobre gestão, tá? Então, vocês podem ficar à vontade para compartilhar e estar conosco, acompanhando aí essas informações e se atualizando. Tá ótimo, eu queria agradecer muito o convite de vocês, tá? Parabenizar pela iniciativa, não só da comissão em si, mas de todas as lives, do congresso e etc. São questões muito relevantes. Eu acredito que transcende a questão da advocacia, não tem área nenhuma hoje que não necessite dessas questões. Queria falar para a Silmara, eu não a conhecia, foi um imenso prazer. Espero que a gente possa se conhecer pessoalmente em breve, longe desse coronavírus. Enfim, só isso mesmo. Agradecer a Dani também. Um abraço aí para todo mundo que está nos assistindo. Eu quero agradecer também a todas e a todos que nos assistiram, tá? Eu vi aqui várias pessoas conhecidas. Espero que a gente tenha atendido às expectativas, né? Eu sei que o tempo é curto para muitas perguntas, mas o tempo que vocês disponibilizaram aí para a gente foi importante. A gente até extrapolou aí a média, né, do tempo de live, mas eu acho que isso aí é a credibilidade, né, que as pessoas colocam no assunto, que é um assunto polêmico, que é crescimento sempre, é conhecimento diário, né, afinal de contas a gente está lidando com seres humanos e precisamos cuidar da melhor forma possível, né, e eu dou uma dica com relação à construção de relações de confiança, né, e aí já excede os escritórios. Eu acho que isso é para sempre, é nas relações humanas, é na relação do trabalho, é em casa. Acho que essa pandemia aí foi a oportunidade que a gente teve de se aproximar, os conflitos aumentaram, claro, né? Estamos aí todos dentro de casa, no grande desafio do tipo assim, olha, estão na live, todo mundo ali dentro do quarto. Então, assim, eu acho que é um exemplo de cooperação, de resiliência, né? Eu acho que isso vai sair, mas todos nós estaremos mais fortes, né? Eu acho que todo mundo aí teve que se reinventar, né? Agradecer a doutora Ângela por ter aceito o convite, a Edna, parabéns pela comissão Edna, estou super feliz em fazer parte de um trabalho que todos fazem a gente se disponibiliza, na verdade, né? Por um propósito que é, de fato, influenciar positivamente as pessoas, né? Você conduz aí toda a comissão com maestria, né? Agradecer a Silmara, Emiliana, que não está aqui agora, mas que deu um suporte muito maravilhoso.
Muito obrigada, Emiliana. Me auxiliou aí, que Pois estava bem corrido então hoje. obrigada. Um beijo, tá? Ótimo Beijo. final de semana, né? Porque afinal de contas hoje é Hoje sexta-feira, é não tem pra onde ir. Mas a gente se organiza em casa. Do sexta-feira, a gente pode duplicar por 2 nossa audiência, que ó. Com certeza. É E aí vai verdade. ficar gravado, né, Érica? Para depois a gente até compartilhar com algumas pessoas que gostariam de estar aqui e não Sim. estão, A né? gente Agradecer a presença do... Vai subir para o site da UAB, tá? então ótimo, que algumas pessoas deram feedback aí que tinham outras lives, outros compromissos. Não, mas vai ficar gravado, vai todo mundo ter acesso. Que bom. que bom. Obrigada, Gente, muito tá? obrigada também. Boa noite a todos. Obrigada por vocês estarem conosco até agora. 34 mensagens. Parabéns para vocês. Obrigada, Ângela. Obrigada, Dani. Obrigada, Silmara. Boa noite a todos. Bom descanso. Bom final de semana. E a gente se encontra em outro momento para debater esse tema que é muito maravilhoso e muito rico. Tá? Muito verdade. obrigada. Sim, com Obrigada, certeza. gente. Até logo, um abraço. Tchau, Tchau. tchau. Um abraço.